Olá, pessoal, boa noite. Todo mundo está me ouvindo bem? Beleza, então o áudio está ok. Estou vendo que tem mais gente se conectando. Bom, vamos começar então, gente. Eu estou muito feliz aqui de estar com vocês hoje, porque eu já imaginei essa live há muito tempo atrás, enquanto eu investia e ajudava meus clientes, e eu via muita gente não conseguindo investir, investindo em coisa errada, entrando em furada, comprando bolsa lá em cima, comprando Bitcoin lá em cima. E aí eu pensava, caramba, eu preciso dar um jeito de falar com esse povo. E aí criamos o canal do Insta e finalmente a gente está fazendo essa live, a primeira live aqui ao vivo, para um monte de gente aqui que eu não conheço. Tem aqui alguns nomes que eu lembro do Instagram, mas poucas pessoas, então sejam muito bem-vindos aí. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Só um minuto. Bom, todo mundo está vendo a tela? Tá, né? Perfeito. Então, vamos lá, gente. Hoje, eu gostaria de trazer uma mensagem aqui para vocês, porque eu queria que vocês parassem para pensar um pouco, assim, um minuto e refletissem. Como que seria a vida de vocês se vocês não precisassem se preocupar com dinheiro? Se isso não fosse algo que te causasse transtorno? Porque, cara, quando eu comecei a investir lá atrás, eu não imaginava as coisas que eu poderia fazer hoje, né? E se eu pudesse falar para vocês que os investimentos proporcionam uma mudança de vida, uma mudança de chavinha na cabeça de vocês, que quando vocês alcançam tranquilidade, liberdade financeira, você nunca mais vai querer parar de investir. Essa é a verdade. Só que eu só fui descobrir isso ao longo dos anos, né? E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Então, hoje o tema da nossa live é como que o seu dinheiro pode estar nos melhores investimentos. O passo a passo para enriquecer e entender como transformar investimento em rendimento para o resto da vida. Bom, qual que é o meu objetivo aqui, né? A gente vai falar sobre escolhas de investimentos, a gente vai falar sobre como avaliar um risco, um retorno de um investimento e como identificar uma grande oportunidade. Mas a questão chave aqui é que tudo isso é só uma ferramenta, né, gente? A gente só quer o quê? Enriquecer, ter uma condição melhor de vida, dar uma condição melhor para os nossos filhos, dar um estudo melhor, ter condição de pagar um convênio bom. É isso que a gente quer. A gente quer poder fazer as coisas, viajar, construir coisas, realizar sonhos. Os investimentos são só uma ferramenta para isso acontecer, tá? E além de tudo isso, no meio da live, né, eu vou entregar o ouro no sentido de que eu vou mostrar minha carteira de investimentos para vocês. Então, como que ela foi montada e qual foi a performance dela ao longo dos anos, tá? Bom, eu gostaria de dar um depoimento aqui da Fabíola, que é uma cliente minha, porque eu acho que muito do que ela vai falar, vocês vão se identificar, tá? Então, eu gostaria de ver se vocês vão ouvir o depoimento dela. Eu já invisto há algum tempo e procurei a Mari numa situação meio que desesperadora, na verdade. O nosso patrimônio não parava de desvalorizar e os investimentos não conseguiam nem acompanhar a inflação. Isso começou a me deixar preocupada, porque é difícil ver o seu dinheiro diminuindo a cada mês. Para piorar a situação, eu estava num momento de transição profissional e precisando me organizar financeiramente. Isso foi um ponto que a Mayra ajudou muito também. Assim que eu contratei a consultoria, já pude ver a diferença no primeiro mês. Pude perceber a mudança consistente na performance da carteira. Os investimentos começaram a acompanhar a inflação. Isso, para mim, foi uma grande vitória, porque nos últimos anos eu estava tendo muito mais meses negativos do que positivos. Uma das coisas que foi muito importante para mim foi poder finalmente confiar em alguém que não tivesse conflito de interesse.
Infelizmente, eu só pude aprender isso depois de ver a minha carteira perdendo dinheiro ao longo dos anos. A Mayra me mostrou o porquê que aquilo estava acontecendo. Eu tinha investimentos com taxas altíssimas de administração, eu tinha investimentos arriscados e investimentos que eram de menor risco, mas não rendiam quase nada. Eu aprendi Estão me ouvindo, gente? Parece que o áudio falhou. Ah, boa, foi conflito com o áudio do vídeo, do vídeo, beleza, vamos lá. Bom, então voltando aqui, eu acho que muitas coisas do que ela falou, de problemas dos investimentos, são muito comuns para vocês também. A gente começa a investir e não sabe o que fazer. Primeiro vai colocando um monte de coisa que falam para comprar lá, e aí quando o negócio começa a derreter, você não sabe o que fazer, não sabe como os investimentos se comportam, e aí fica complicado de mexer na carteira, fazer qualquer coisa, né? E outra coisa que acontece é que a gente acaba, por medo mesmo, deixando dinheiro na poupança mesmo, ou em qualquer outra coisa que não rende, né? E aí, gente, fica difícil, porque é como se a gente rasgasse dinheiro todos os dias, tá? Se eu pudesse falar para vocês a dor que me dá de ver o dinheiro ali no lugar errado, é que eu já imagino na hora, sabe? A pessoa rasgando, assim, notas de 100, porque é uma perda, assim, ao longo dos meses, ainda mais agora que a gente está com juros tão altos, que é difícil de encarar, né? E aí, como é que a gente faz, então, para conseguir investir melhor, para ter resultado? Quando a gente tem um processo, gente. Ninguém ensina isso quando a gente começa a investir. Tem que ter um processo, porque aí você vai entender o que você vai fazer em qualquer situação. Você vai entender como os investimentos se comportam e como você consegue otimizar essa carteira, tá? Com esse método que eu vou mostrar para vocês. Mas um pouquinho, assim, um passo para trás, só para falar que eu acho que muitos de vocês não me conhecem. Quem que sou eu, né? Eu sou bióloga de formação, eu trabalhei muito tempo com pesquisa, foram 17 anos na minha vida. Eu fiz a pós-graduação em biotecnologia na USP, eu trabalhava com melhoramento de cana e a gente fazia melhoramento genético, né? Então, super pesquisa, né? E aí, depois de lá, eu fui chamada para trabalhar no Sírio, aí no Sírio Libanês fiquei também mais 8 anos, trabalhando com pesquisa, sempre com pesquisa básica. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu sempre gostei de aprender, de entender o porquê das coisas. E eu acho que isso me tirou de muita enrascada e me ajudou muito nos investimentos, que eu vou mostrar para vocês. Mas a minha base é essa, então, é total pesquisa e ciência ao longo dos últimos anos. E aí, gente, quando eu entrei no Sírio, isso foi em 2013, eu vim, só para vocês terem uma ideia, de uma pós-graduação. Eu ganhava R$ 1.200 por mês naquela época. E dava só para pagar conta, assim, né? Transporte, alimentação. Quando eu entrei para o Sírio, eu comecei a ganhar um pouco mais. Aí eu falei, bom, agora eu quero comprar minha casa. Como que eu faço isso, né? E aí eu lembro que eu ficava vendo aqueles stands lindos de decorado, ficava me imaginando morar lá, sentava assim no sofá e ficava visualizando aquele cheiro de coisa nova, né? E falava, cara, como que eu vou conseguir comprar esse apartamento? E aí vieram as dúvidas, né, gente? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou financiar? O que que eu fiz? Eu fui para a internet,
procurar lá financiamento, como que eu faço? Aí que eu caí, aí que eu pude encontrar o mundo dos investimentos. E aí eu falei, bom, tá, se eu começar a investir, eu posso chegar mais rápido ainda no sonho da minha casa, né? Como que eu vou fazer isso? Aí que surgiram os problemas, porque eu não sabia por onde começar, eu não sabia com quem falar, e eu não tinha, né, nenhuma ideia. Eu sou de bióloga, de biológicas, né, gente? Sou bióloga. Então, os meus amigos são todos na minha área. Não conhecia economista praticamente, nada. Aí eu, gente, como é que eu vou fazer isso? E aí eu fui para o banco, fui falar com a minha gerente de banco. Chegando lá, ela me falou lá de uns fundos de investimento, só que ela não sabia me explicar por que que eu comprava aqueles fundos. Aí eu falava, não, pera, assim não dá. Peguei os papeizinhos lá que ela me deu, que ela imprimiu dos fundos de investimento e fui tentar estudar isso em casa, né? Porque como eu vim de pesquisa, eu fui querer entender aquilo ali. Só que, quando eu comecei a ler, eu falei, não, gráfico eu entendo, vai, eu vim da pesquisa, eu entendo de gráfico, só que não tá batendo, não parece que rende grandes maravilhas, né? E aí eu fiquei com o pé atrás. Falei, ela não me passou coisas muito confiáveis, ela não me passou confiança, eu não sei o que fazer, né? Aí eu fui falar com assessor de investimento, com corretoras. E aí eu tive o mesmo problema, no sentido de que os assessores queriam me vender os produtos. E, de novo, não sabiam me falar por quê. Ah, compra isso, compra aquilo, não sei o quê. Aí eu falo, tá, mas me explica, por que que eu preciso comprar? Aí não sabia me explicar. Pronto, né? Problema de novo. Nessa hora, eu olhei assim para o lado, eu falei, não é possível que ninguém entende como é que começa a investir nessa vida, né? E fui fazer o quê? Fui começar sozinha mesmo, né? E aí que surgiram as maiores dificuldades nessa época. Por quê? Porque há 10 anos atrás não se falavam de investimentos como hoje. A gente não tinha esse estouro que teve de youtuber e de gente falando. Nananina, não. Eu comecei sozinha e em segredo, porque ninguém me acreditava em mim. Quando eu falei para as minhas amigas, elas deram risada da minha cara. Quando eu falei para os meus pais, eles falaram: isso aí é meio arriscado, toma cuidado, vai perder dinheiro, né? Era isso que eu ouvia. E aí eu fiquei sozinha estudando, testando, aprendendo, errando, né? E a minha companhia na época eram fóruns de gringos, porque os americanos, eles têm um mindset muito legal para investir. Lá, grande parte da população já investe, né? E aí eu ficava lá, procurando informação, o mindset deles, como eles investiam, e tentava traduzir para a realidade brasileira. Ia também para fóruns aqui do Brasil e tudo mais, lia muito, fazia curso, e foi assim durante 3 anos praticamente, meio que sozinha. Depois disso, eu comecei a colher frutos, né? Porque eu também dei um pouco de sorte. A época que eu comecei a investir estava muito boa. 2014 foi um ano muito bom para investir. 2014, 15, 16. E aí, eu pude fazer coisas, né, gente? Assim, que eu não imaginava, porque, imagina, bióloga, não ganha grande coisa, vai, vamos falar a verdade, não ganha. E eu consegui fazer coisas que os meus pares não faziam. E aí eu fui viajar, fui conhecer outros países e não deixava de guardar o dinheirinho ali, também para minha poupança, para minha aposentadoria, né? Então não foi só guardar, eu pude gastar, eu pude fazer coisas. E aquilo me motivava ainda mais, porque não era só a experiência, não era só a viagem, o realizar sonhos. Vinha muita coisa junto. O que que vinha junto? Vinha a tranquilidade, gente. Assim, a tranquilidade de poder ajudar minha família, se precisasse, tranquilidade de não depender de hospital para trabalhar, de não depender de nada. Eu me dei conta que eu podia ficar anos sem trabalhar. Aí eu falei, não é possível que as pessoas não sabem fazer isso. Por que que eu não vejo mais gente fazendo isso? Eu só fui me dar conta disso, na verdade, depois que passaram alguns anos investindo, né? Até então, estava lá tentando guardar dinheiro para comprar minha casa. Só que a virada de chave veio quando as pessoas perceberam que eu estava lá fazendo um monte de coisa, viajando e tudo mais, aí que elas começaram a olhar, falar, o que que a Maíra está fazendo ali? Que ela está conseguindo fazer o dinheirinho dela esticar, né? E aí que eu tive pessoas que começaram a vir atrás e eu fui lá me especializar. Me tornei planejadora financeira em 2018 e comecei a levar informação para essa galera. E foi assim que eu comecei a tocar tanto o planejamento financeiro, em 2018, como o Sírio-Libanês. Então, era carreira dupla ali. De dia no Sírio, à noite em reunião com meus clientes. E foi assim. Foi assim que eu comecei a crescer nessa carreira. E aí eu pedi demissão do Sírio, porque começou a ficar inviável. Ou eu tocava o planejamento financeiro,
ou eu seguia no Círio, porque os dois já estavam me deixando maluca já, né? Era muito trabalho. E aí eu resolvi sair e abrir meu próprio negócio. E hoje eu não tenho mais limitação de tempo, de espaço, eu sou livre para falar o que eu quero. Acho que isso é um negócio importantíssimo. Eu nunca trabalhei com banco nem corretora, nem tenho interesse. Sempre trabalhei com a pessoa ali que precisava de ajuda, não sabia investir, não sabia o que fazer. E todos os meus chefes hoje são os meus clientes, né, gente? Então, olha só, para uma vida que eu levaria num hospital, provavelmente ficaria lá durante muito tempo, sem saber o que fazer, estagnada, chateada. Só que, quando eu comecei a investir, eu nem tinha ideia da dimensão que isso ia tomar, né? Só depois de alguns anos que eu percebi o que eu poderia fazer com aquilo. E aí a minha casa ficou para trás, gente. A minha casa ficou para trás porque eu não precisava comprar a minha casa mais. O que eu queria era usufruir dessa liberdade, dessa independência, de todas essas coisas que não são tangíveis, né? Não precisava comprar alguma coisa para mostrar para os outros nem nada. Eu queria viver uma vida diferente. E aí eu pude sim fazer essa transição difícil, né, de muito tempo de pesquisa para trabalhar com finanças. E aí, gente, com quem que eu aprendi? Com quem que eu aprendo todos os dias, né? Eu queria falar para vocês aqui algumas pessoas que me ajudaram muito nessa trajetória. E as duas pessoas principais foram o Howard Marks e o Ray Dalio, esses dois caras aqui. Eles são gestores de fundos americanos. E são simplesmente os maiores gestores do planeta. E eles têm livros, eles têm cartas, e assim, eu lia tudo aquilo, muita coisa eu não entendia na época. Era tudo em inglês, e era tudo uma base americana deles, mas a gente conseguia tentar trazer para a nossa realidade. Porque investimento é em qualquer lugar do mundo. A base é a mesma, ela não muda. A gente tem que aprender as bases de investir bem. E isso eles conseguiram passar, assim, de uma forma que até hoje eu fico lendo as cartas e entendendo muitas coisas que agora estão fazendo sentido, porque eu passei por outras coisas, por outras vivências, né? No mundo dos investimentos aí. Então, foi sensacional. E assim, ninguém começa a investir por eles, né? Ninguém começa a estudar para investir. A gente vai de orelhada fazendo as coisas. Só que eu queria ter a base das coisas. Esse é o ponto fundamental. Por quê? Porque eu vim de pesquisa, eu queria ter a base do negócio. Como que eu faço isso? Como que eu aprendo lá no comecinho, né? E foram eles que me deram essa base. Não posso deixar de falar da Lynn Alden, que também é excelente profissional. Ela tem uma carreira meio parecida assim comigo. Ela é engenheira lá nos Estados Unidos. Largou tudo, porque também conseguiu ver o mundo dos investimentos, conseguiu viver desse mundo. E hoje ela também ela faz relatórios, é uma pessoa incrível. E outra pessoa muito boa foi o Jarbas, né? Ele é brasileiro. Só para não falar que eu só falei de americano, ele é brasileiro. Tem um conhecimento técnico fantástico, então foi com ele que eu aprendi muita coisa. Com o Ulrich, que eu acho que muitos conhecem. O Ulrich, ele tem um canal grande no YouTube, ele é economista, e tenta passar sobre ciclos de mercado pra gente, sobre umas coisas que eu vou falar para vocês, tá? E o Tavi Costa também, que é um brasileiro que investe lá nos Estados Unidos. Então foi essa base aí, desses caras que eu pude acompanhar e continuo acompanhando. Bom, e aí? Como que a gente investe, gente? Método tradicional. Carteira Frankenstein. Vamos falar a verdade aqui. Aquela carteira com tudo misturado, você pega para olhar e fala: Meu Deus, não tem estratégia nenhuma, comprou cada coisa de um lado, deu para ver que foi um monte de indicação ali embaralhada. Não tem como rebalancear essa carteira, como mexer, como ver risco, porque não faz sentido, um negócio cheio de coisa lá dentro. Carteira muito diversificada, né? Na hora errada. Então, você vê uma carteira que até segue uma lógica, ela tem uma diversificação grande, só que você percebe que ela não tem proteções. Se acontecer algum cenário muito difícil, ela vai cair, não vai ter proteção nenhuma para segurar. Não tem possibilidade de rentabilizar. Então, assim, fica difícil. Como é que a gente vai tirar uma rentabilidade boa se a carteira está muito diversificada no momento, de repente, que não é para ser? Porque é errado aquilo que as pessoas falam, de que você tem que diversificar sempre uma carteira. Não é verdade. Existem momentos que a gente concentra bastante, porque a oportunidade está óbvia. E existem momentos que não. Outro ponto importante, carteira eufórica, né? Então, a pessoa tá lá, encheu a carteira de ação, de cripto, não sabe o que faz, o negócio começa a derreter na mão dela, ela fala, e agora, né? Ficou com um monte de pepino na mão lá. Muito comum também aí nesse boom de cripto e de ações, principalmente em 2019, muita gente comprando ação na hora errada. Então, é um grande problema que aconteceu e vem acontecendo, né? E por último, não menos importante, aquela carteira cheia de CDB ou
um dinheirinho na poupança mesmo, né? Porque dá medo de investir, é melhor ficar fora dessa euforia da galera e ficar ali com o meu CDB. Então, basicamente, acho que a forma que as pessoas investem é assim, né? Colocando dinheiro sem saber direito, sem estratégia. E aí, galera, eu vou para o meu método, finalmente. Vocês vão conhecer aqui, além dos meus clientes que já conhecem, mas em primeira mão para vocês, como que funciona o meu método. Eu demorei 10 anos para montar essa figura. Foi esse ano que eu peguei um papel e caneta e comecei a rabiscar como que eu poderia trazer em uma figura só tudo o que eu acho importante para o investidor, tudo. E aí, o que que a gente tem, gente? A gente tem um bonequinho. O bonequinho é quem? A gente, né? Cada um de vocês aí tem o seu barquinho. Então, imagina que vocês são o piloto aí desse barco. O que que acontece? O barco, gente, é aquela ferramenta que eu falei. É a ferramenta, é a carteira de investimentos. É o que vai levar a gente para os nossos objetivos, para realizar nossos sonhos. Então, a nossa carteira é só uma ferramenta, uma estratégia. Tá bom, beleza. Estamos ali com o barquinho. E aí a gente tem o quê? A maré, certo? A maré ali, que pode ser o quê? Turbulenta, ou ela pode ser mais tranquila para navegar. E isso, gente, presta atenção aqui, isso muda o jogo, porque as pessoas não entendem a maré e elas não se preocupam com a maré. Se a gente tem uma maré muito turbulenta, um cenário muito turbulento, o nosso barquinho vai ficar balançando, ele pode até perigar de o quê? De afundar, né? Só que os investimentos, ou seja, o que tem dentro desse barquinho, a nossa carteira, ela tem que estar preparada para aguentar essa maré. Esse é o grande pulo do gato que as pessoas não contam. A gente tem que entender essa maré. Beleza, vamos lá. Temos o barquinho e a maré. Então vamos começar do início. Vamos olhar para quem? Para a pessoa, certo? Para você aí. Primeira coisa que a gente olha, gente, toda a vida sua, como é que está organizado o seu planejamento financeiro? Como que estão seus projetos? Você consegue realizar suas coisas? Consegue juntar o seu dinheirinho? Está organizado isso? Sabe muito bem suas metas? Como que é o seu perfil de investidor? Super importante, perfil de risco. Será que você está começando e aí você tem medo, é melhor ficar conservador nos investimentos? Ou será que não? Você já gosta de arriscar mais? Às vezes, o perfil do investidor, a gente vai o quê? Aprendendo com o tempo. Eu tive clientes que eram bem conservadores e depois que eles entenderam mais como que o cenário funciona, como que os investimentos funcionam, ele já virou um cara mais moderado ali, já conseguia botar o dinheiro no risco. E já também vi o contrário. Vi gente que tinha o perfil agressivo e aí botou o dinheiro no risco, perdeu, falou: não, 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 eu prefiro ser mais conservador. Então, muitas vezes, a gente só descobre o perfil de risco nosso na marra mesmo, testando. E a gente também tem os viés comportamentais que influenciam muito e a gente negligencia isso aqui. Por quê? Não adianta nada você ter uma carteira maravilhosa, bem montada, se você tiver com as emoções ali te atrapalhando, te fazendo vender posição na hora errada, te fazendo comprar coisa na hora errada. Então, os vieses são bem importantes. E o momento de vida, gente. Muita gente negligencia isso aqui. Mas, por exemplo, você tem um negócio, e aí você investe praticamente todo o seu dinheiro, o dinheiro da sua família está investido, por exemplo, na padaria. Será que você precisa ficar correndo risco, muito risco, nos investimentos? Porque você já tem uma vida arriscada, vai? Digamos assim, você tem um negócio que corre risco, enfim. Não tem necessidade, né, gente? Muitas vezes a sua carteira pode ser muito mais conservadora. Ou também, por exemplo, você teve o nascimento de um filho. E aí você quer trazer a sua carteira para o quê? Para um cenário mais conservador também. Então, veja bem que o momento de vida que você está, ele pode sim afetar um pouco como você vai olhar para os investimentos. Então, beleza. Olhamos para quem é o dono aqui do barco. Que mais que é importante? Todo mundo olha. Os investimentos, certo? Mas vamos falar a verdade, que a maioria nem olha isso daqui, a maioria ignora que isso aqui existe, e aí já vai direto para a bolsa, já vai direto para cripto, já começa a fazer a lambança lá, comprando um monte de coisa. Só que, pessoal, carteira de investimentos é a última coisa que a gente olha, é a última. É o que todo mundo fica lá buzinando na tua orelha, mas é a última coisa que você vai olhar. Por quê? Porque para investir, para montar essa tua carteira, o teu barco, você tem que entender essa maré, gente. Tem que entender essa maré. E aqui eu vou entrar com um pouco mais de complexidade para essa figura. A gente tem a maré aqui, ó. Olha só que interessante. Um monte de coisa. Vamos destrinchar por partes aqui. O que é essa maré, pessoal? Eu tanto falo. É a nossa economia.
como é que você vai investir sem olhar para a nossa economia? Então, tem que olhar primeiro como que está o nosso crescimento econômico, está acelerando, a gente está crescendo ou não. Para isso, a gente olha para o PIB, para a inflação, para os juros do país, a Selic, atividade econômica, desemprego. Gente, é básico, é a gente olhar e medir o pulso da economia que a gente fala. Como que está a economia? Por quê? Porque quando você tem uma economia que está desacelerando, por exemplo, a gente está vendo as pessoas o quê? Consumindo menos, gastando menos, o juros está mais alto, a gente está com as pessoas mais preocupadas com o futuro. E aí o que acontece? Tudo desacelera, concorda? As empresas vendem menos. E aí o que você vai ter que fazer? A sua carteira, ela tem que estar posicionada para esse cenário aqui, de uma desaceleração, que é o quê? Diminuir aquelas posições, por exemplo, em bolsa, com aquelas empresas que dependem muito de cenário econômico. Por exemplo, o que a gente está vendo agora, Via Varejo, Magazine Luiza, que sofrem muito quando os juros sobem e também quando a gente tem essa desaceleração econômica. Por isso que é importante entender o que está acontecendo na maré para a gente saber escolher os melhores investimentos. Olha a diferença, olha como é diferente você investir dessa forma. Outro ponto importante, gente, que todo mundo negligencia também. Economia americana. Por que a gente olha para os Estados Unidos? Porque eles são a maior economia do planeta. Não tem o que fazer. O mercado de capitais dele é super desenvolvido. O que acontece lá afeta a gente, quer queira, quer não. Então, a gente tem que estar de olho com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Por isso que a gente fica olhando a subida de juros lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque isso faz com que todo mundo vá para lá investir. Porque agora o país mais forte do mundo está subindo juros. E aí você vai para a segurança, você vai para os juros, vai para os títulos dos Estados Unidos. E aí, gente, é o movimento do dinheiro. Eles vão tirar o dinheiro dos países emergentes, do Brasil, por exemplo, e vão voltar o dinheiro lá para os Estados Unidos. É isso que está acontecendo também. Então, a gente tem que olhar para a economia lá de fora. Não tem como a gente ficar investindo e achando que isso não vai impactar. Porque, olha só, você pode ter uma baita empresa na sua carteira, só que as empresas aqui vão sofrer esses ciclos de retirada de dinheiro, de capital estrangeiro, de volta. Então, isso aqui vai oscilar, independente se a empresa está super boa, se ela está dando lucro para caramba, ela vai sofrer junto. Então, não tem jeito, tem que olhar. Outra coisa importante, a gente fala de economia global. Por que que é importante? Porque o Brasil não é isolado. O Brasil, ele faz negócios com outros países. E aí, o que acontece, gente? Se ele está vendendo menos para a China, por exemplo, o nosso aço, que ele vendeu demais no passado, né? Se a venda de aço para a China diminui, vocês concordam que entra menos dinheiro aqui? Vocês concordam que a atividade econômica pode dar aquela desaquecida? Ou seja, eu estou falando de uma forma simples, né, de um país, mas vamos imaginar vários países, cada um numa recessão diferente, por exemplo, ou entrando em recessão, enfim. Isso afeta a gente também. Por isso que é importante olhar um pouco para esses países grandes, Japão, China, olhar para a Europa de uma forma geral, porque eles afetam também, tá? E outra coisa muito importante, construção civil, que eu já falei um pouco para vocês isso em vídeos meus no Instagram. Mas vocês já pararam para pensar o quanto que uma construção civil move um país? Já pararam para pensar nisso? Olha só, a construção civil, ou seja, a construção de prédios, casas, enfim, escritórios, vocês já pensaram na quantidade de cimento, de aço, de ferro, de coisa que é feita para montar todos os prédios? A quantidade de mão de obra que é empregada, de engenheiro, arquiteto, enfim, encanador, um monte de coisa, né? E além disso, não só construir, agora você vai financiar essas casas. Então, são as pessoas pegando empréstimo no banco, movimentando o dinheiro do banco. E mais, elas compram as casas e vão ter que mobiliar a casa. Mobiliar tudo. Então, cara, eu não tinha me dado conta disso, mas é muita coisa que a gente acaba movendo na economia, quando a gente fala de construção civil. Por isso que é importante entender como que ela está funcionando no nosso país ou nos países vizinhos. Porque quando isso aqui desaquece, por exemplo, vocês concordam que até a Bolsa sofre? As empresas listadas na Bolsa, as construtoras lá, elas vão sofrer com esse desaquecimento?
E isso também vai reverberando para outros setores da economia. Então, esse é o ponto de entender essa maré. Ela vai afetando também as coisas que a gente tem de investimentos mesmo. Fundo imobiliário também, com a pandemia ficou mais claro do que isso. Fundos de shopping que despencaram, enfim, muita coisa se modifica quando essa maré aqui, ó, ela muda, tá? Então, foi um ponto aí, mais um ponto importante da construção civil. Outra coisa, gente, não bastasse tudo isso que eu estou falando, né? Vamos falar de política monetária, fiscal, cambial e comercial. O que é isso aqui? Essas quatro coisas aqui. A gente está falando de políticas, ou seja, a gente está falando de coisas que o governo pode fazer. Qual que é o papel do governo numa economia, pessoal? O governo tem que garantir pleno emprego. Esse é um papel dele na economia, tá? É garantir a estabilidade de preço e é garantir crescimento econômico. São estas três coisas: pleno emprego, estabilidade de preço e crescimento econômico. É isso que torna um país forte, um país que produz, um país que vê a população enriquecendo, conseguindo fazer as coisas, realizar coisas, comprar coisas, ter poder de compra. Só que como que o governo influencia na nossa economia? Olha só. A política monetária, que é um nome feio só para falar o quê? Ele influencia na nossa taxa de juros, na quantidade de dinheiro disponível para as pessoas. Então, o que teoricamente acontece? O Bacen, que é o Banco Central, ele vai fazer o quê? Ele deveria olhar para esses dados aqui, ó, de economia do nosso país, para pegar e traçar um cenário. Bom, tá bom. O nosso país está em aquecimento econômico, então eu preciso subir os juros, porque subir os juros vai fazer o quê? Vai fazer as pessoas pararem de fazer empréstimo, de pegar o dinheiro. Por quê? Os juros estão mais altos, né? Por exemplo, financiamento de casa, juros mais altos, as pessoas não conseguem mais fazer o financiamento delas, comprar a casa própria. Então, vocês percebem que o Banco Central, ele consegue olhar para a economia e mexer nos juros do país. Ou seja, ele está influenciando, gente, a economia. Não tem jeito. E o Banco Central, teoricamente, é um órgão independente. Ele não depende do governo para tomar decisão. Só que a gente sabe que o governo, ele dá aquela influenciada, né, no Banco Central. Por quê? Gente, qualquer governo vai querer o quê? Uma taxa de juros baixa. Porque juros baixos gera o quê? Aquela sensação de crescimento econômico. As pessoas conseguindo pegar empréstimo, porque o dinheiro está barato, os juros estão baixos. Então, você começa a ver aquela explosão de gente gastando, comprando, aquele sentimento de enriquecimento, de euforia. Qualquer governo quer isso, pessoal. Qualquer governo, independente, direita, esquerda. Então, o governo vai tentar influenciar no Banco Central para ele fazer o que o governo quer, subir ou baixar a Selic, né? Normalmente, eles querem ficar diminuindo a Selic. Só que aí, isso faz com que aconteça o quê? Aqueles voos de galinha. Porque você mexer numa taxa de juros numa hora errada, quando não era para diminuir, por exemplo, o que você causa? Você causa distúrbios. Se, por exemplo, a inflação está alta e você está com juros altos para tentar segurar essa inflação, só que isso aqui é doloroso, gente, porque juros altos, a gente sabe que a economia fica fraca e são pessoas perdendo trabalho, né? E aí, o que o governo vai fazer? Ele vai tentar influenciar lá o Banco Central para ele fazer o quê? Diminuir a Selic. Banco Central, vamos diminuir essa Selic, porque a inflação pode estar alta, mas depois vai melhorar. Vamos deixar a galera mais feliz, mais tranquila, podendo comprar. E aí o que acontece, gente? A inflação estoura, ela vai lá para cima, porque não foi controlada da forma certa. Então, veja, o governo, ele é importante sim. Tudo o que a gente tem que estudar acaba impactando nessas políticas, né? O que o governo faz? Como que ele vai influenciar a gente? Não tem jeito. A gente tem que olhar para isso. O governo é importante sim. E aí, pessoal, o que mais? Fiquei muito tempo aqui na Maré, né? Para vocês verem como ela é importante, como ela influencia outros setores. E a Selic alta ou baixa vai influenciar o quê? Nas ações, nos fundos imobiliários, no dólar menos, na renda fixa, pra caramba, né, gente? Renda fixa alta, renda fixa baixa, enfim. Tudo aqui que tem a ver com a Selic, que é o indicador mais importante da nossa economia, ele influencia nossos investimentos, tá? E, por último, o que a gente vai falar? Do mastro, né, gente?
Porque um barco também, sem direção, não adianta nada, né? Ele ficar dando voltinha em círculos também não vai servir para lugar nenhum. Então, aqui, o mastro, gente, é o segredo também. Porque aqui a gente vai direcionar os investimentos. Como que a gente faz isso? Não vai ter jeito. Vai ter que conhecer o mercado, vai ter que entender essa maré aqui. E vai ter que fazer o quê? Analisar o risco. Como que a gente faz análise de risco, pessoal? Olhando isso aqui, ó, se essa maré está muito turbulenta ou não. Isso vai dizer o quanto a gente vai arriscar na nossa carteira de investimentos ou não. Olha só que interessante. Quando você entende esse cenário aqui. E aí, para fazer rebalanceamento de carteira, ou seja, para a gente modificar essa carteira, o que vai precisar? Vai precisar entender esse cenário primeiro. Não tem como. Vai ter que entender qual ciclo econômico a gente está, que eu falo tanto. O que é esse ciclo econômico, pessoal? É aquela aceleração e desaceleração que a gente passa. Toda economia sofre, aqui em outros países, todo mundo tem o seu ciclo. Então, tem momentos que a gente tem euforia, crescimento econômico, e tem momentos que a gente tem o quê? Desaceleração econômica. Então, esse mastro vai dar essa direção que pouca gente consegue fazer e organizar, porque depende do quê? Da gente olhar o todo. Esse mastro aqui, a gente tem que conhecer o cenário, ou seja, a maré, para onde que a maré está indo, conhecer a nossa carteira, o que tem dentro da nossa carteira que vai ser influenciada por essa maré. Percebe que não é tão simples assim a gente montar uma carteira que vai surfando os ciclos, que eu falo, né? Porque a gente tem que ter um entendimento um pouquinho mais de base. E isso aqui ninguém fala pra gente. Eu aprendi sozinha mesmo, estudando, e vendo quanto que isso vai influenciando nos nossos investimentos ao longo dos anos, né? Então, gente, é isso. A base de um estudo é essa, é entender todos esses pontos. Porque se tiver um ponto cego aqui, em algum momento, o seu barquinho ele pode trepidar, pode ir para o lugar errado, pode ficar dando volta em círculo, né? Se, por exemplo, você tem uma carteira de investimentos que está montada para, por exemplo, surfar uma aceleração econômica, ou seja, você está aqui cheia de empresas que são dependentes do cenário econômico, enfim, você está numa carteira de investimentos totalmente alocada para um cenário mais favorável. E aí, o que acontece é que a nossa maré, por exemplo, está para o outro lado. Tá com uma situação de desaceleração econômica. E aí, gente, o barquinho ali não vai sair do lugar. Porque a tua carteira está para um lado, toda posicionada para um tipo de cenário, e toda a maré está indo para o outro lado. Então, isso é o que eu vejo muito. A maré muda e aquilo que estava dando certo, estava dando dinheiro na carteira de vocês, não dá mais. E aí vocês não sabem o que fazer. Como que eu vou rebalancear isso aqui? Eu não entendo direito. E aí as pessoas deixam o dinheirinho ali, parado, perdendo muitas vezes, né? E esse é o, é o caso mais comum que eu vejo das pessoas, tá? Legal, vocês tiveram uma noção do barco. Então, a gente vai aplicar um pouco desse barco nos próximos slides. Vou mostrar uns exemplos para vocês. Mas só para resumir, então, como que a gente faz para pilotar um barco? O que a gente olha? Projetos de vida, né? Ou seja, faz uma avaliação da vida da pessoa primeiro, do perfil de risco, para definir os projetos de vida dela, entender primeiro esse mar que a gente navega, primeiro o mar, para depois escolher os investimentos. Olha só a diferença, né? Não escolher investimento primeiro. E aí acompanhar esse cenário econômico, né? Esse mar aí, como que a gente está navegando. E tudo isso, gente, não tem como a gente não ter essa correção da rota. Então, muitas vezes, a gente organizou tudo, perfeito a carteira. Só que, de repente, você teve filho, de repente, você separou, de repente, a vida muda, projetos mudam, né? Vão mudar. E aí, a gente tem que efetuar essas mudanças na carteira para corrigir essa rota, para corrigir essa rota do barco, né? Então, tem que olhar também para tudo isso, porque a vida vai mudando. Além da vida mudar, a maré muda. Maravilha. Como que a gente pode se beneficiar de tudo isso? A gente evita risco desnecessário, pessoal. Acho que isso é o mais importante e que é o que mais as pessoas ignoram. Toda vez que a gente vai investir, a gente tem que olhar para o risco. Qual que é o risco do investimento? O tempo inteiro. Mas a gente só sabe avaliar risco quando a gente entende a maré que está navegando. Senão, não vai conseguir fazer isso. E aí, o outro benefício muito grande é que você vai saber quando comprar, quando você vai arriscar, quando você vai entrar realmente para ganhar dinheiro no mercado.
e quanto você vai sair, quando você vai diminuir o risco para se proteger. Isso é muito legal, porque o método do barco ele fornece isso. Quando você entende quais são os investimentos que se beneficiam de um crescimento, de uma aceleração econômica, você sabe o que comprar. E também o cenário oposto. Quando você tem uma desaceleração, você entende quais investimentos comprar também. Então, o método fornece isso. Ele te dá uma estratégia, gente, é diferente, totalmente diferente. E o que acontece por aí? Como é que as pessoas fazem? Vocês recebem pessoas falando sobre, assina esse relatório aqui que você vai ter indicação de ação, aqui, ação para comprar, empresas. Aí o outro vira para você e fala, eu quero te vender fundos imobiliários, essas assinaturas aqui de fundo imobiliário. Aí o outro vira para você e fala, a renda fixa está muito boa, vamos comprar renda fixa. Aí o outro vira para você e fala, as ações americanas estão num momento muito bom para comprar, não sei o quê. Gente, é cada um falando de uma coisa específica e separada. Ninguém te fala como juntar tudo isso. Ninguém te fala quanto que você compra de uma coisa, quando você vende, como você monta uma carteira equilibrada ao longo do tempo. Ela vai mudando. Então, essa estratégia, eu não vejo ninguém falar. Por isso que eu vim aqui, para trazer para vocês essa reflexão de como que pode ser diferente a carteira de vocês, tá? E esse método do barco, ele também se aplica não só para investimento, mas para a sua vida. Por quê? Porque você vai saber quando comprar uma casa, quando abrir um negócio, quando expandir um negócio, quando pedir empréstimo. Por quê? Se você está entendendo a maré que você navega, você vai entender os juros subindo, os juros caindo, quando é hora de você fazer esses movimentos tão importantes na nossa vida. Que é comprar uma casa, é abrir um negócio, ou qualquer outra coisa que depende de você pegar um dinheiro emprestado, tomar mais risco, que a gente fala, né? Então, o método, ele se aplica para a vida como um todo. E aí, gente, eu cheguei na minha timeline, na distribuição da minha carteira, como que ela performou aí ao longo de 2014 até 2021. E aqui, eu queria enfatizar que a carteira, ela foi modificando. Por isso que eu trouxe esse slide para vocês olharem. Então, olha que interessante aqui, ó. 2011 eu não investi ainda, mas era muito clara a posição em dólar que a gente tinha que montar naquela época. O dólar estava muito barato, né? Mas, ó, vamos tirar essa parte aqui e considerar daqui para frente, porque aqui é a minha carteira mesmo na época, de 2014 até 2018. Isso aqui é uma média, tá? De números, porque isso aqui se modificou um pouco dentro desse período aqui. Eu trouxe uma média para vocês terem uma ideia. Olha só, super alocada em renda fixa. Tesouro pré-fixado, IPCA, fundo de crédito privado, fundo DI. Por quê? Porque a renda fixa estava super barata, estava maravilhoso para a gente investir, né? E todo mundo na época lembra, a época da Dilma, do impeachment, então o risco do país estava grande. E era óbvio fazer posição em renda fixa na época. Então vocês podem ver, ó, que a carteira está bem concentrada em renda fixa, 90% aqui praticamente. E aí o que aconteceu, gente? O cenário muda, né? O ciclo muda. E aí, o que aconteceu? Reduzimos bem, ó, posição em renda fixa, caiu bastante. E aumentamos o quê? Ação, principalmente em 2017. Deu para comprar bastante empresa boa, num preço bacana, e uma expectativa de crescimento, né, da Bolsa. E foi o que aconteceu. Diminuímos, não, mantemos crédito privado ali e aumentamos o quê? Reservas. 30% de fundo aqui daí, de renda fixa, bem tranquilinho, tá? E aí, gente, não sou eu que movo a economia, né? Mas a gente teve que fazer uma mudança grande aqui. Então, em 2019, tinha dados muito ruins dos Estados Unidos, muito ruins mesmo. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas estava meio estranho, parecia que alguns bancos estavam quebrando, uma falta de liquidez bem forte lá naquela época. O que a gente fez? A gente teve que aumentar ouro, aumentar dólar na posição, para se proteger mesmo de um cenário mais difícil. Olha que mudança grande de carteira, de uma hora para outra aqui. A gente teve que fazer essa mudança, por quê? Porque o ouro, gente, é um investimento, não é para ganhar dinheiro, tá? O ouro, ele protege a gente de situações difíceis, de momentos de mais risco, que a gente fala. E na época foi muito difícil, tá? Porque a Bolsa estava bombando em 2019. Se vocês lembram bem, estava muita gente eufórica entrando na Bolsa e gente ganhando dinheiro.
E é difícil a gente mudar uma posição, inverter a mão, né? Eu vendi metade da posição em bolsa, até mais, eu acho, na época. Por quê? Porque o risco estava ficando muito alto. E aí eu falei, nananina, não. Eu estou diminuindo meu risco aqui e indo para proteção. Por isso que a gente aumenta a posição em ouro e dólar. Só que não foi fácil, tá? Eu fiquei dias raciocinando, pensando se era isso para fazer, se era o certo, eu avaliava todas as opções possíveis, pensava nos problemas, nos erros, o que poderia ser de pior, fazia toda aquela análise lá para depois disparar e falar, não, é isso aí mesmo, tem que fazer isso aqui. E o ouro, gente, não sei se vocês já pararam para pensar, mas o ouro, ele carrega valor nele mesmo. Pensa, ele já existe há quanto tempo, o ouro? Milênios. Milênios que as pessoas usam como reserva de valor, ou como troca, como qualquer coisa. Então, ele manteve o poder de compra ao longo dos anos, ao contrário do quê? Da nossa moeda. O real vale desde quando? 1992, né? Moeda super nova. E o ouro está aí há séculos. Então, é uma reserva de valor, como uma proteção, tá? Foi comprado como uma proteção, não para ganhar dinheiro. Só que, o que aconteceu depois de 2019? 2020 veio a pandemia, né? E aí, todo mundo vai para onde? Quando acontece uma crise, uma guerra, uma coisa muito estarrecedora, a gente vai para o ouro. Então, o ouro valorizou 50% naquela época. Era uma proteção, viu? Eu comprei. Não era para fazer isso, não era para valorizar tanto, mas ele subiu muito na época. E o que acontece? Se estourar uma guerra, por exemplo, na China, em relação a Taiwan, também o ouro vai valorizar. Então, a gente tem que saber quando a gente aumenta a posição em alguns ativos e quando a gente diminui também. Eu não vou mostrar aqui a minha carteira em 2021 e 2022, porque eu tenho meus clientes, né? Então, eles me pagam para ter acesso a essa informação. Então, eu não vou divulgar aqui, mas eu vou falar da rentabilidade da carteira no período, tá? A rentabilidade de 2014 até 2021 foi de 105% durante esse período. E aí você me pergunta, tá, e aí como é que eu faço? Eu comparo com o quê? A gente tem que comparar a rentabilidade de um investimento com relação à inflação e à Selic do período. Qual que foi a inflação acumulada? A inflação foi de 60%, pessoal. Olha como é alto. E os juros foram de 89%. Ou seja, os juros são muito altos no nosso país. É difícil a gente conseguir ter uma rentabilidade acima da Selic, né? Mas a carteira rendeu, performou bem, performou acima da Selic, quase 2% por ano acima, o que é muito bom. E aí, quando você olha para uma poupança da vida, ó, quem deixou o dinheirinho na poupança não pagou não conseguiu compensar nem a inflação do período. Por isso que a gente precisa investir, gente. A gente precisa manter poder de compra, porque o nosso país sofre de uma inflação pesada, nosso dinheiro perde poder de compra. Então, em 2014, você saía com 2 sacolas no mercado, e hoje você sai com uma, e uma mais leve ainda. Por isso que é imperativo todo mundo saber investir, para se proteger disso daqui, dessa inflação que acaba com o poder de compra da gente. E é uma coisa aos poucos, né? A gente não percebe. É aos pouquinhos ali que vai perdendo o poder de compra aqui, ali. Quando vai ver, seu salário não dá conta de pagar as despesas de casa, a moeda só se desvaloriza, então os investimentos são feitos para manter poder de compra da gente, tá? E aqui eu não queria nem focar na rentabilidade passada, porque, olha só, eu tive essa rentabilidade aprendendo, hein? Porque em anos lá atrás eu estava aprendendo a montar essa carteira. A Maíra de hoje é completamente diferente da Maíra aqui de 10 anos atrás. Eu já tenho muita bagagem e daqui para frente, gente, o que a gente pode esperar do cenário econômico? A gente pode esperar ciclos econômicos que a gente pode surfar. Então, quando você consegue pegar um bom ciclo econômico e comprar empresas baratas, seja na bolsa, ou comprar renda fixa barata, isso muda patamar. Isso faz a gente mudar de patamar, porque um bom ciclo ele pode durar alguns anos. E o rendimento que você tira nesses períodos, ele é muito maior. Então, veja como é importante sempre estar investindo, porque tem momentos que você vai ganhar muito dinheiro, e tem momentos que é mais difícil mesmo, não é sempre. E o investidor, ele tem uma mentalidade muito distorcida, de achar que sempre tem que ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. É o mercado, é a maré que dá chance para a gente ganhar dinheiro em alguns momentos, e outros momentos é para ficar quietinho, é para tirar o pé do acelerador. Isso, o método do barco, ele fornece, gente.
Ele fornece essa estratégia de quando você vai arriscar e quando você vai ficar mais conservador ali. Isso evitou com que eu perdesse muito dinheiro nessa época aqui, super pesada em bolsa, para depois ir para o ouro, e aí ir para renda fixa, enfim. Essas mudanças que são decisivas, elas têm que ser feitas naquele momento. Se passou o momento, você perdeu aquela viagem. Então, quando eu falei de ouro para algumas pessoas, elas não quiseram seguir, né? Alguns clientes. Tá tudo bem. Só que depois a carteira fica despencando e a pessoa não sabe por quê, né? Porque não se defendeu na hora que deveria se defender. Então, entende como esse conhecimento ele é importante para qualquer cenário, né? Bom, vamos lá. E aí? Quanto tempo até você conseguir ver resultado com esse método do barco? É imediato, né, pessoal? A maioria dos meus clientes já começa a ajustar a carteira e já começa a ter resultado. Você já vai vendo a diferença, vai tirando aqueles investimentos ruins, já foca em estratégia melhor e vai ter clareza. Quando você entende o cenário, você tem clareza. E aí, até esqueci de falar, mas a minha carteira, aquela rentabilidade que vocês foram vendo, ela nunca ficou negativa em nenhum ano. E isso, para mim, é a mostra de que a gente sabe trabalhar com risco, porque a gente tem que saber se defender. Então, ela nunca ficou negativa, né? Esse é um ponto importante. Por quê? Porque a gente tem que ficar olhando muito para o risco. Bom, aqui é um exemplo, né, um case na prática de como que um cliente, ele veio, né? Ele queria uma carteira para aposentar. E aí foi me mostrar a carteira dele, que falou, eu não sei como que eu faço essas mudanças, eu não consigo estudar muito investimentos, e aí eu não tenho tempo, quando eu vou ver uma coisa que era para eu fazer e eu não fiz, e assim, né? A vida é corrida, né, gente? Com filho, com tudo, a vida muda. E aí, como é que estava a carteira dela? Estava cheia de bolsa, cheia de bolsa. A gente conseguiu reduzir o risco da carteira em 2020 e 2021. Vendemos um monte de fundo de ação, um monte de ação. E depois de alguns meses, a bolsa ficou caindo. E a gente foi contabilizar o quanto que ela teria na época se tivesse mantido essa posição em bolsa. E ela evitou um prejuízo de R$ 62.000, só com a queda da bolsa. Foi assim, nossa, um timing bom, né? Eu consegui tirar eles dos investimentos a tempo. Tem cliente meu que chega que eu já não consegui fazer nada, porque passou o tempo de fazer isso, né? Mas eles deu tempo de fazer. E que mais, gente? Além de evitar um prejuízo, a gente aumentou ainda a renda fixa. Estava pagando muito bem. Final do ano passado para esse ano começou a melhorar, né? A renda fixa. Então, são duas coisas aqui. Você evita prejuízo e você ainda bota o dinheiro para rentabilizar. Então, o método do barco, ele possibilita você fazer isso. E a gente foi aumentando o dólar na carteira, aos pouquinhos, comprando dólar na baixa ali, quando dava a possibilidade. Por quê? Porque a gente está só esperando o mercado dos Estados Unidos dar uma brecha para poder comprar. Olha que interessante. 2020, 2021 e até esse ano, os meus clientes queriam comprar bolsa, né, americana. E eu falava, gente, não é hora, tá muito risco lá fora, vamos segurar, vamos comprar só um pouquinho se vocês quiserem comprar alguma coisa, né? E aí, o que aconteceu? A bolsa só caiu desde então, ela caiu 30%. Vou mostrar para vocês aqui os dados, né? Olha só esse gráfico. Esse gráfico mostra o IVVB11, que é um ETF com as 500 maiores empresas da bolsa dos Estados Unidos. Então, imagina que esse índice, esse gráfico aqui, ele vai subindo quando essas empresas, elas estão o quê? Recebendo dinheiro. Então, os investidores estão ali botando dinheiro, comprando essas ações. E esse índice começa a cair quando todo mundo está o quê? Indo embora, vendendo as suas ações. Olha essa queda aqui, desse ano para cá, uma queda gigante, né? E outra, 2021, a bolsa dos Estados Unidos ainda estava se equilibrando, subindo, e a galera ficava olhando e falava, eu devia estar na bolsa, eu devia estar participando, e os meus clientes falavam para mim, eu falava, gente, não é hora de bolsa americana, não é hora, segura essa carteira aí, que a gente vai conseguir entrar. E estamos aguardando, por quê? Porque o Fed lá continua subindo juros. Então, enquanto ele continuar subindo juros, essa carteira aqui, esse índice tende a cair um pouco mais ainda. Quando ele terminar essa queda aí de mais uns 12, 15%, vai ser uma hora que a gente vai começar a olhar para a Bolsa americana com carinho aí para voltar a aportar. E a Bolsa brasileira, gente? Olha só a situação. Antes da pandemia, aí, caiu tudo isso. Ou seja, esse é um índice que reflete as bolsas, as ações das empresas do Brasil.
Então, se caiu muito aqui, é porque todo mundo está o quê? Vendendo, está saindo das empresas. E aí, ela só ficou andando de lado aqui, gente. A gente está com o mesmo preço do índice da pandemia. Faz sentido comprar bolsa aqui, 2021, 2022? Não, eu tô fora. Diminui posição, tô longe, tô só esperando cair um pouco mais ainda para depois pensar em voltar a comprar. Então, é claro que tudo é estratégia, né? Mas a gente poder escapar de momentos assim, ó, porque eu vendi aqui, né, em 2019, bolsa. Eu peguei toda essa alta aqui, 2018, 2019, e vendi por aqui, por outros motivos. Não sabia que ia ter uma pandemia, mas olha só como a gente protege capital em algumas situações. E aí, gente, a gente usou o quê nesse case do cliente? Tudo, né? Eu consegui olhar um pouco para a vida deles, como eles estavam, consegui organizar a carteira de investimentos baseada aqui, ó, no mastro, no rebalanceamento da carteira, sabia o ciclo econômico que a gente estava, sabia que a economia americana estava ruim, estava perigando ali com dados dos índices lá de crescimento econômico muito afetados. A gente tem que olhar para isso. Em toda economia que a gente olha, a gente vai para o dado, não para o que as pessoas estão falando, mas o dado vai mostrar para onde a gente tem que ir. E foi isso. A gente usou todo o método para poder proteger essa carteira e fazer ela render. Hoje está com uma baita de uma renda fixa boa, pagando bem, saiu do risco e a gente está só esperando para voltar. E aí sim, essa é a diferença, né, gente? É investir com estratégia. Bom, esse outro cliente aqui pode ser o caso de vocês, não sei, mas ele queria ter uma rentabilidade máxima para comprar casa. De novo, como é que a gente usa o barco? Planejamento financeiro dele. Como é que está o planejamento? Vamos olhar. Tem o valor da casa, já sabe qual quer comprar, quais são os valores que você vai conseguir guardar por mês. Vamos fazer uma simulação de quanto você vai poupar para comprar casa, qual que é o valor de entrada dessa casa. Ou seja, a gente tem que ter o planejamento muito bem estruturado aqui. E ficar checando aqui o plano para ver se tudo isso aqui está rodando bem, certo? E mais do que isso, gente, o que a gente vê depois? A gente vê a maré. Vamos olhar para a maré primeiro para ver quais investimentos a gente pode fazer para comprar essa casa. E aí, de novo, olha cenário econômico, escolhe os melhores investimentos. Se você vai comprar a casa em 2, 3 anos, não dá para arriscar muito, né? Então, vamos para uma renda fixa, que está pagando bem agora. Talvez um multimercado bom, escolhido a dedo aqui, porque os multimercados tão complicado. E olhar o ciclo econômico e o ciclo imobiliário. Isso aqui é bem importante, porque ele pode definir uma baita entrada para você comprar sua casa. Se você estiver pegando um ciclo imobiliário novo. Então, tudo isso a gente consegue ir olhando ao longo do tempo e falar, bom, tá legal para poder comprar uma casa. Eu lembro que em 2020, eu estava querendo ver um apartamento para comprar, para dar uma diversificada no patrimônio, só que não achei preço, um preço bom de apartamento. Os juros estavam baixos, ou seja, o ciclo era bom para se comprar, com juros baixos para financiar, mas o preço dos apartamentos que eu estava olhando não estava fechando a conta. O dinheiro que eu ia gastar para comprar um apartamento investido me dava muito mais retorno. Então, isso também é importante olhar. Qual que é o retorno que você tem do dinheiro aplicado? A gente fala que é custo de oportunidade. E qual que é o retorno do dinheiro lá no seu investimento? Eu ia comprar um imóvel para investir, né, no caso. Então, a gente tem que fazer conta, tem que analisar os cenários, né? E aí, o objetivo da compra da casa, a gente envolve também todos, de novo, todos os setores aqui do barco, do método. Olha para o perfil do planejamento financeiro da pessoa, olha para o perfil do investidor, para as possibilidades de compra, olha para a maré, olha para a análise do ciclo econômico, ou seja, de novo, o método envolve tudo. E aqui, por último, aquele cliente que não sabe o que fazer, que pode ser seu caso aí. Você está começando os investimentos e não sabe nem por onde que você, qual o rumo que você toma, né? De novo, planejamento financeiro, gente, não tem jeito. Vamos definir esses projetos, vamos traçar meta para realizar cada um deles, montar um colchão de emergência e escolher aqui os melhores investimentos conforme seus projetos, montar uma carteira conservadora, quem sabe, já que você está começando os investimentos, melhor não tomar tanto risco. Então, o barco ele já vai se aplicando para tudo, né? E aí, gente, vou retomar aquele slide, vai? Aquele slide lá do comecinho. Qual que é o meu objetivo?
para vocês conseguirem, depois de olhar o método do barco, o que vocês pensam, né? Daquelas 3 perguntinhas ali. Como escolher os investimentos mais rentáveis? Como avaliar o risco, o retorno? E como identificar uma grande oportunidade? Agora é diferente como vocês vão olhar para essas questões. Por quê? Porque agora a gente está falando de uma estratégia. Então, vai depender do que você tem mais rentabilidade. Seus projetos de vida. Quanto de risco você vai correr. Como que está a maré que você está navegando. Tem que conhecer muito mais a maré para saber para onde que vai, né? Aquele investimento. Hoje você vai olhar para o risco-retorno de uma forma diferente, sabendo que não é só comprar lá a bolsa e ficar esperando. A gente tem que saber quando compra. Nós temos que ser assertivos na estratégia de quando a gente entra na bolsa para tomar risco, para valer, para ganhar dinheiro, e quando a gente sai, né? E como que a gente identifica uma grande oportunidade, gente? Os ciclos mudam e a maré muda. É nessa hora. Olha aqui, presta atenção, que isso que é importante. É nessa hora, quando um ciclo muda, a gente faz dinheiro. Porque a gente vai ter que se adiantar para montar a nossa carteira de investimentos de acordo com o ciclo novo que está vindo. Isso aqui multiplica capital. Isso aqui faz você virar um jogo, de repente, e ter uma rentabilidade fora do comum, do normal, né? Quando o ciclo muda. Bom, e aí? Como que a gente faz essa comparação do método tradicional com o método do barco? Você percebe que só olhar para a rentabilidade não vai te dizer muito se o seu dinheiro vai estar nos melhores investimentos ou não, olhando só para a rentabilidade. Ela não é o principal motivo para você investir. Tem um monte de coisa que você olha antes. Você percebe que se você não entender como os investimentos se comportam, dependendo da maré que você está, e não levar em consideração o cenário econômico, vai ficar difícil qualquer carteira de investimento render alguma coisa, gente. Não adianta. Você precisa saber quando o seu investimento está caindo, o seu dólar está caindo, a bolsa está caindo, por que está caindo? Tem motivo, tudo tem motivo ali no mercado. E agora você vai olhar para os seus investimentos de uma forma diferente, porque você vai entender as suas escolhas. E outra coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Os meus clientes, na época da pandemia, em 2020, nenhum cliente reclamou da carteira estar caindo por conta da pandemia. Porque eles entendiam a estratégia, eles entendiam o que influenciava cada ponto da carteira. E a gente só vai mexer na carteira se realmente algum ponto ficou desalinhado. Às vezes é uma queda provisória, não tem o que fazer. É do jogo. A pandemia ninguém estava prevendo que ia acontecer, né? Só que nós já tínhamos reduzido o risco no ano anterior. Independente de uma pandemia ou não, a gente está olhando para dado. Sempre olhamos para dado quando a gente vai movimentar a nossa carteira. Então, a busca por uma rentabilidade, uma boa rentabilidade, é só uma consequência de passos que a gente deu muito bem lá atrás, com estratégia, com você olhando para essa maré, entendendo o que está acontecendo. Olha a diferença, gente. A diferença quando você tem uma metodologia. E aí eu tenho uma boa e uma má notícia para você, né? O que acontece? A boa notícia é que para investir é mais simples do que você imagina, tá? Quando você faz o quê? Conecta os pontos. Esse é o grande pulo do gato. Como que você conecta esses pontos, tá? E a má notícia é que as pessoas não vão ensinar você a fazer isso. Pelo menos eu não vi. Porque cada uma só fala de uma coisa, fala de um assunto X. Se sair do assunto X, tem que falar com fulano de tal. Esse é o problema. Ninguém conecta esses pontos, ninguém ensina a gente. Então, como é que você vai querer investir bem? Se a gente não sabe como os investimentos se comportam, o que influencia na performance da carteira? Aí parece cego em tiroteio, né? Não tem como dar certo esse negócio. E aí, gente, eu cansei. Eu olhei durante anos isso acontecendo, vi muita gente entrando na hora errada, aí elas pediam minha opinião, eu falava, né? Olha, não é hora de comprar tal coisa. A pessoa ia lá e comprava, isso dava mal, né? Aí você fala, pelo amor de Deus. Aí ninguém fala que você tem que mudar a sua carteira conforme uma maré muda. E aí eu ficava vendo tudo isso acontecendo e não podia fazer nada, porque eu não tinha condição de atender tanta gente, já tinha meus clientes,
Só que, dessa vez, eu consegui me estruturar para trazer esse conhecimento para mais pessoas. Porque eu vejo que as pessoas não sabem ter estratégia nos seus investimentos. E aí, gente, vocês estão vendo em primeira mão a comunidade de investidores que eu vou fundar. Ela é o início, tá? Vocês estão fazendo parte desse início. São 5 módulos até aqui, desde o investidor iniciante, né, até o investidor que já está avançado, já tem uma carteira, está querendo melhorar a rentabilidade, enfim. Nós vamos ter o quê dentro dela? Conhecimento atualizado, mês a mês, no mundo dos investimentos. Você vai saber se seus investimentos estão acompanhando a maré. Você vai ter acompanhamento com live mensal e aulas para tirar dúvida comigo. E você vai aprender no detalhe esse método do barco. Então, dentro desses módulos, a gente vai explicar esses métodos, né? Esse método. Eu vou explicar tudo para vocês. E quem está começando do zero também vai ter uma base, mas vai começar diferente, porque vai começar sem ficar cometendo erro, né? E aqui é um print da tela da Hotmart, de como que já tá, os módulos já estão lá. E aí a gente tem o módulo 1, como que você investe, né? Os primeiros passos para abrir uma conta na corretora. Você vai estar já com todo o processo pronto, de saber como fazer, vai estar segura, vai saber os riscos, vai ter cuidado na hora de abrir as contas, vai saber o que fazer para não cair em furada. A gente vai ter o módulo 2 aqui, que é para se organizar, para ter consistência nos seus aportes mensais, para conseguir investir todo mês. Então, aqui tem algumas aulinhas falando sobre mindset, sobre o que a gente precisa para conseguir todo mês ter os seus aportes regulares ali, né? E o módulo 3, que é o módulo mais porrada que eu falo, que é o módulo do método do barco. E aí a gente entra em todos aqueles pontos lá. A gente vai falar do método, vai falar de ciclo econômico, de macroeconomia, de indicador econômico, de renda fixa, fundo de investimento, a gente vai falar do barco em si, dos investimentos. Mas não é só ficar explicando para vocês, fundo imobiliário é isso, fundo imobiliário é aquilo. Não. É quando a gente usa esses investimentos. Como que eles funcionam? Quando que a gente usa para uma carteira de investimentos tal coisa? Então, vocês vão aprender aqui. São mais de 16 aulas só nesse módulo 3. O módulo 4, aqui é o ouro. Aqui é como você liga os pontos no mundo dos investimentos, gente. Aqui a gente vai falar de ciclo econômico, de como que a política influencia os nossos investimentos, como que a gente monta uma carteira. Aqui eu vou falar qual é a carteira ideal para o cenário de hoje, como que a gente deveria estar alocado para agora. Eu vou falar de risco, rebalanceamento de carteira, como que a gente escapa de furadas, né? Como que os vieses comportamentais atrapalham. Então, olha que legal, vocês vão aprender todos os pontos do mastro, né? Como que isso vai dar direção para os seus investimentos. E o módulo 5 vão ficar as lives gravadas ali, para tirar dúvidas de vocês. Então, eu quero montar essa comunidade com vocês, para que cada aula faça sentido para a demanda de vocês. Como ela está começando do zero, eu quero que vocês tragam os seus problemas para a gente poder discutir, para a gente fazer uma live que tira a dúvida de um e de um monte de gente ali também. Essa é a ideia. E eu acho que o mais valioso aqui, pessoal, é que não é um curso que você vai fazer de 3 meses e vão te largar lá com os investimentos. Vai, agora investe. Não vai ser isso. Eu vou acompanhar vocês todo mês. Todo mês a gente vai saber como que está o cenário econômico. A carteira está ok? Beleza. Eu quero que vocês tenham praticidade, tenham liberdade de tempo, saibam que a carteira está bem montada e está ok. Vão olhar live uma vez por mês para ver cenário. Se algo mudar muito forte de maré, por exemplo, de ciclo econômico, eu vou avisar todo mundo. Vai ter live para a gente poder falar sobre isso, sobre as mudanças, tá? Então, você vai ter o quê? Você vai ganhar tempo, velocidade nos seus investimentos e resultado. O problema quando você começa a investir e faz tudo errado é que você perde tempo e dinheiro. Não é nenhuma coisa, você perde duas. É mais problemático ainda, né? E você vai ter esse acompanhamento para não ficar se preocupando. E eu vou montar esse quebra-cabeça com vocês, tá? E eu não estou falando que eu sou dona do conhecimento, nem nada. Eu vou montar com vocês esse quebra-cabeça e as dúvidas que vocês têm, muitas vezes, são dúvidas minhas também. Porque eu não tenho bola de cristal. Mas eu tenho o quê? Dado, eu tenho indicador para seguir. E é naquilo que a gente vai se focar. E uma carteira que já está comprovada, que dá dinheiro e que os meus clientes também validam dia após dia.
E a proposta, gente, de valor que eu poderia fazer para vocês, tranquilamente seria de R$ 5.000 por ano, tá? Esse acompanhamento. Por quê? Porque hoje os meus clientes já me pagam 10, 15 mil reais por ano para avaliar a carteira deles, para a gente manter a carteira dentro de um ciclo, para fazer ela rentabilizar, né? Mas a ideia aqui é que vocês pudessem participar e que dinheiro não fosse o problema. Então, a gente conseguiu chegar num valor de R$ 1.997 por ano. Eu não conheço ninguém que vai entregar o que eu vou entregar aqui. Acompanhamento de cenário econômico, só maluca que nem eu aqui que vai fazer. Por quê? Porque tem que estudar, gente. O cenário vai mudando, a economia vai mudando, tem que ficar estudando, lendo relatório pra caramba, lendo coisa pra caramba, lendo os gringos lá, que eu fico pegando os relatórios deles para ler, para ver cenário econômico de Brasil, de mundo, de China, de Japão, para trazer tudo mastigadinho, todo o ciclo econômico que a gente está vivendo, o que pode influenciar, tudo ali para a gente. Mês a mês, seguir junto. E aí você me fala qual que é a garantia, né? Você pode participar da comunidade, acompanhar os materiais, e você pode pedir um reembolso em 7 dias, gente. A garantia, ela é total. Não gostou? Tá tudo bem. Não gostou da minha metodologia? Você pode pedir um reembolso. Só que você tem 2 caminhos, então. Você pode estudar por conta própria, como eu fiz lá atrás. E aí você tem o quê? Que pagar relatório. Relatório de análise, de empresa, de um monte de coisa, de fundo de investimento, fundo de mercado, enfim. E isso tem custo, né? R$ 4.000 aqui eu coloquei por ano, que é por baixo, tá? Dependendo do que você assina, é muito mais caro. Dependendo da casa de análise também. Você vai fazer um curso para aprender finanças do zero? Que não vai te ajudar? Que não é só aprender para que serve tal investimento? Você tem que saber quando você usa? Mais uma grana. Vai pagar um profissional habilitado, né, um consultor CVM, por exemplo, que nem eu, para ver a carteira de investimentos, para ver como ela está rendendo, para realocar, custa também uma baita de uma grana. Então, você pode seguir sozinho. Só que você não vai eliminar o mesmo risco que eu fico falando para vocês. Que nos cursos, nos relatórios, ninguém vai te falar uma estratégia. Cada um vai continuar vendendo seu peixe. Então, como eu não participo de nenhuma corretora, não tenho vínculo nenhum, o meu único vínculo é fazer o que eu faço de melhor para minha carteira, para vocês também. Esse é meu único vínculo. É que a gente possa a gente possa ter um cenário macroeconômico traçado e montar o nosso barquinho ali para surfar esse cenário, para todo mundo conseguir ter uma carteira boa, que rentabiliza e que vai lá na frente sustentar vocês, gente. Sustentar vocês ou que seja, dar um suporte de vida melhor. Investir é uma coisa que, independente do quanto você faça, sempre vai ser importante. Com um pouquinho agora, aumentando seu aporte, sempre vai te dar resultado. Se você perseverar, né? A maioria desiste antes. E aí, gente, tempo, né? Vocês vão ter que ler tudo isso daí. Dá-lhe relatório para ler, e você sabe, né? Que os e-mails que chegam na caixa, em top de e-mail lá, você não consegue ler. Era para mudar a carteira, não mudou. Enfim, vai ter que aprender e colocar tudo na prática. E vai fazer isso em quanto tempo? Quanto tempo você vai gastar? Para ter que errar, aprender, modificar? Quanto que vale teu tempo hoje, né? Bom, e falando tudo isso, gente, falando a proposta, a minha equipe vai deixar o link para vocês participarem, para vocês comprarem o produto lá nas mensagens, né? Aqui do Zoom, na caixinha de mensagens. Então já está aberto lá para vocês darem uma olhada no produto. E para quem que não serve, gente, essa comunidade, esse grupo não é para enriquecimento rápido com investimentos. Isso aqui é uma estratégia de investimentos para a sua vida. Você vai aplicar isso aqui ano após ano. Não é para quem quer fazer day trade, giro de carteira. A gente não faz isso aqui. A gente só faz mudança na carteira quando mudar alguma coisa na maré ou no ciclo econômico. E para quem está buscando dica quente também, não adianta. Só que não é dica quente. E, por último, eu não garanto rentabilidade nenhuma, porque o método do barco não funciona desse jeito. A gente vai se expor aos melhores investimentos que existem dentro de um cenário econômico. O resto não é do nosso controle. Por exemplo, um exemplo muito claro. Na pandemia, o que você acha que aconteceu com aquelas pessoas que ficavam prometendo rentabilidade, gente?
A carteira foi para o negativo. Quem estava muito alocado em bolsa ficou no negativo. E às vezes está no negativo até agora. Tem muita gente assim. Então, não tem essa de prometer rentabilidade. O mercado, ele abre possibilidades para a gente. Agora, eu te dar essa certeza não existe, porque não depende de mim. Bom, e aí? O que tá incluso em tudo isso aqui? Você vai aprender, mês a mês, como que está o cenário econômico e como que a sua carteira vai surfar esse cenário. Você vai saber o que fazer com o seu dinheirinho que chega todo mês ali, para onde que vai esse dinheiro, o que está bom para comprar esse mês. De repente o dólar caiu, tá dando uma boa entrada para comprar dólar, vamos comprar dólar esse mês, se você não tem, por exemplo. Então a gente vai ajustando essa carteira, né? Aprenda como que o dinheiro funciona, gente. Tem aulas sobre isso, mais amplas também. Como que o dinheiro ele muda de mãos num mercado, né? E se tiver alguma mudança importante, como eu já falei, todo mundo vai ser avisado, tá? Para fazer essa mudança da carteira e rebalancear. E é isso, gente. Abri para dúvidas. Vocês estão vivos aí? Todo mundo me aguentou falando. Tô até com a garganta seca aqui. Tô vendo as dúvidas. Tem dúvida, gente? Lingote de ouro. Eu tinha lingote de ouro, Vini. Tava guardado, escondido. Deixa eu dar um stop share aqui. O fone tá desmutado, então quem quiser falar, quem quiser tirar dúvida, fiquem à vontade. Se eu atuo com ações, atuo no stock picking? Então, Vini, olha, do que eu tenho vivenciado aí no mercado, eu acho que é bem mais interessante a gente acompanhar por ETF, viu? Porque, olha só, a gente tem muita ação, muita empresa, aí eu vejo meus clientes comprando um monte de empresa e não consegue acompanhar. Aí perde a hora de sair da empresa, então eu tô com um pouco o pé atrás de ficar montando carteira de stock picking, viu? Eu acho que eu vou para os ETFs mesmo. É mais fácil a gente surfar um cenário de subida da bolsa e de caída da bolsa, de queda da bolsa, com um ETF. É mais simples fazer isso do que com stock picking, né? Eu não uso derivativos, Gabriel. Não me meto nesse mundo aí. A ideia é trazer uma forma fácil da galera conseguir investir, de conseguir mexer na carteira, né? Então, a gente fica em fundos, em ações, em dólar, ouro, renda fixa, e algumas outras coisinhas também. Mas derivativo, não. Que mais? Que mais? Dúvidas. Michel, que legal. Olha, gente, é difícil, viu? Eu tento explicar para vocês de uma forma fácil, mas vai saber ser fácil, né? Porque para mim é normal falar sobre investimentos, a parte técnica, mas eu acho que estou tentando mudar essa comunicação aí para vocês conseguirem me entender melhor, né? Espera aí, que eu estava lá em cima nas mensagens, tô descendo. Isso, Vini. Fica um ano disponível e aí a gente tem a renovação. É isso mesmo. Perfeito. Basicamente, é o que eu já passo para os meus clientes de consultoria, né? Individual. Mas agora, essa informação vai para uma outra escala, né? Eu quero que vocês tenham contato e mais pessoas consigam entender aí melhor como que os investimentos funcionam. Eu acho que um método desse, do barco, explicando tudo, eu nunca vi alguém falar. Gente, comenta aí para mim se vocês já viram. Porque dessa forma que eu estou falando aqui, eu nunca vi. Vão ficar gravadas. Sim, todas as lives. E aí vai ser legal, né? Porque a gente pode traçar temas que as pessoas estão mais com dúvida e a gente faz live em cima desses temas. E aí a galera que vai chegando para a comunidade já consegue ir tirando as dúvidas dentro dessas lives. E o melhor de tudo, gente, chega de ficar perdido. Toda hora eu fico ouvindo, o que que eu compro agora? O que que eu faço? Não vai mais ter isso, porque você já vai saber.
qual cenário a gente está, mudou alguma coisa, mudou aqui, mudou ali, vai ajustar isso aqui. O mais difícil é o começo. O mais difícil é a gente conseguir ajustar a estratégia dentro da sua carteira, quando você não tem a carteira montada, por exemplo, né? Quer dizer, que você tem a carteira montada, mas a gente vai ter que fazer um rebalanceamento dela. Quem está começando do zero é melhor ainda, porque já vai começar certinho, dentro de uma estratégia, bonitinho, sabendo o que está fazendo, né? Ah, Michel, legal. Eu nunca vi. E assim, se eu soubesse que tem pessoas fazendo o que eu estou fazendo aqui, eu não precisaria fazer, gente. Eu estou fazendo porque eu não estou vendo, né? E eu acho que é um furo gigantesco esse, das pessoas só ficarem vendendo relatório, relatório, falando da ação X, do fundo Y, e não fala de uma estratégia de carteira. E um problema muito sério que eu vejo, gente, é quando as pessoas ficam indicando investimento na hora errada. Isso me dói a alma. Quando o cara tá lá falando para comprar bolsa, que nem um alucinado, e aquela manada indo comprando bolsa pra caramba, e eu olhando, eu falo, gente, não é hora de comprar bolsa, é hora de sair, é hora de sair. E eu falo, ninguém me ouve, não adianta. Quem sabe agora, com uma comunidade, com vocês divulgando esse conhecimento, as pessoas vão saber melhor a hora de se expor. O mercado não, ele é para quem realmente está entendendo o que está acontecendo, gente. Senão ele acaba com você. Te parte no meio e só pega os caquinhos aqui para ir embora. Por isso que muita gente desiste. Porque entra na hora errada, perde muito dinheiro e fala: isso aqui não é para mim. Eu não vou ficar mais investindo, não serve para mim. Sim, Michel, eu falo também. Então, dentro da nossa carteira, que eu vou falar lá, uma alocação, é claro que a carteira vai variar, certo? Cada um vai querer seguir um pouco de uma alocação dela. O ideal era seguir a alocação que eu vou dar para vocês. Só que, se, por exemplo, a gente está com posição em dólar e é hora de vender o dólar, eu vou falar para todo mundo. É hora de vender o dólar por causa disso, disso, disso. A gente vai alocar em outro lugar por causa disso, disso, disso. É isso mesmo. E eu nem coloquei na apresentação, gente, mas um dado importante, que eu sei que tem muita gente que gosta de fundo multimercado, né? Fundo multimercado, fundo de ações, eu sei que tem gente que é queridinho. Só que os dados que a gente tem de pesquisa são complicados nesse meio, viu? Porque eu acho que eu fiz um vídeo no Instagram falando sobre isso. Foi feita uma pesquisa no ano passado dos últimos 10 anos. Quantos fundos multimercado continuavam existindo desde aquela época até agora? Quando você vai ver, gente, é assustador. De 10 anos para cá, de 10 fundos, só 4 sobreviveram. 4. O resto quebrou ou pegou uma posição arriscada, perdeu o dinheiro do fundo, e aí os cotistas começam a sacar do fundo, e aí o fundo começa a cair mais ainda, e a galera vai ver o dinheiro, cadê? Acabou o dinheiro. Então, é assustador, e isso não é falado. Por quê? Porque as pessoas querem que vocês continuem investindo em fundo multimercado e pagando taxa de administração, taxa de performance. E aí, uma boa parte dos fundos não vai render nem a Selic, gente. Isso me preocupa. E fundo de ação, a mesma coisa. Foi feita uma pesquisa ano passado, então, referente a 3 anos antes. Então, 2018, 19, 20. Não, 2019, 20 e 21. Esses 3 anos, a Bolsa subiu. O Ibovespa subiu 64%. Ou seja, estava um momento mais fácil de ganhar dinheiro. Só que 1/3 só dos fundos de ação nos últimos 3 anos bateram em Ibovespa. Ou seja, bateram o índice, que é o mínimo que a gente quer, né? Então, a gente começa a ficar no mato sem cachorro. Porque fundo de investimento tem que tomar muito cuidado. E aí, se você fica botando muito no fundo de investimento, está rendendo muito. Você não sabe. De repente, a gestão muda. O cara que trazia performance para a carteira do fundo sai, vai abrir a própria asset dele. Como é que você faz, gente? Tá com dinheirão lá e começa a cair a performance, começa a cair, você não entende o que está acontecendo, você não consegue falar com as pessoas do fundo. Então, eu fico com o pé atrás com fundo de multimercado, fundo de ações, pelas coisas que eu vou vendo. Eu gosto de alguns, poucos, conta numa mão só a quantidade de fundo que eu gosto. Mas tem esses problemas, né? Deixa eu ver, não sei se tem mais perguntas aqui. Da Melissa. Vou começar do zero. Sempre tive receio de investir por não saber. Exatamente, Melissa. É isso. É a dúvida da maioria.
é o esforço maior da gente conseguir começar alguma coisa nova, né? Principalmente porque mexe com dinheiro, gente. Eu fico pensando, quanto tempo nós gastamos para trabalhar, para pagar nossa conta, nossos boletos, e quanto tempo a gente se dedica para investir? É ridículo, né? As pessoas praticamente não perdem tempo, perdem, né? Estudando, elas não querem, elas querem a dica, a ação X, o fundo Y, e aqui eu venho com uma proposta completamente diferente. Qual seria o valor mínimo ideal para começar a montar uma carteira? Olha, Mário, eu acho que o valor mínimo não existe. Eu comecei do zero. Eu acho que eu falei no começo da live, mas, gente, eu não ganhei dinheiro de ninguém, eu não ganhei herança, eu comecei do zero. Eu ganhava R$ 1.200 na pós-graduação. Então, é para qualquer valor. Tudo que você puder poupar ou conseguir melhorar a tua hora de trabalho, conseguir ganhar mais, já vai para investimento, independente, tá? E para quem está começando e não vai montar uma carteira agora, mas quer aprender, também é muito legal, porque você já vai começar a investir com base, vai saber o que está acontecendo no mercado, fica muito mais fácil. E você pode investir um pouquinho, vai, gente, que seja R$ 100 por mês, já dá para colocar no fundo de renda fixa, já dá para comprar renda fixa, dá para fazer alguma coisa, né? Cubo, perfeito. Entender os ciclos econômicos faz com que a gente consiga maximizar. É isso mesmo, Cubo. É exatamente isso. E poucas pessoas falam de ciclo. Eu tô vendo mais agora, para te falar a verdade. Esse ano e ano passado, mais pessoas falarem sobre ciclo econômico, coisa que era zero, zero, há uns 3 anos para trás. Vou, Michel, vou indicar uma carteira. Vou indicar uma carteira estruturada para o cenário de agora. Aí a gente tem que entender também como que você está posicionado, de repente, para a gente tentar fazer um rebalanceamento aí do que dá para mudar na carteira, né? Mas sim, vai ter uma carteira base aí. E nas lives que eu for fazer na comunidade, a ideia é a gente explorar um pouco essas dúvidas. Então, cada um pode trazer as dúvidas da sua própria carteira e a gente vai discorrendo junto também. Acho que isso é legal. Tem mais perguntas, gente? Tô olhando aqui. Ah, que legal, Gabi, que eu esclareci. Uma fofa você, que bom. Mais dúvidas, gente? Então eu vou para o encerramento, galera. Criptos? Ah, o Vini perguntando. Bitcoin, tá? Eu não fico me arriscando muito em outras criptos. Eu gosto de surfar os movimentos do Bitcoin quando ele der possibilidade aí de entrada. Então, não é o meu forte, tá? Mas quando ele der oportunidade de compra, principalmente se vier essa crise aí do Fed, da Bolsa Americana, vai cair tudo. Vai cair tudo e aí a gente tem que estar o quê? A gente tem que estar preparado, armado para poder investir nas horas certas aí de queda. Bom, gente, é isso. Quem quiser saber mais, clica no link lá da Hotmart. Vê as aulas, dá uma olhadinha no que tem lá, vê se gosta, né? Não tem problema nenhum, gente. É para usar mesmo a estrutura da Hotmart. E se não faz sentido para vocês, tá tudo bem. Acho que a ideia é a gente conseguir trazer aí mais estratégia na carteira da galera. Acho que essa é a ideia. E um método, claro, né? É isso, gente. Então, o link tá lá. Não vai ficar disponível por muito tempo. E é isso. Eu agradeço todo mundo que participou da live hoje. E a gente vai se falando pelo Instagram. Vocês podem mandar mensagem também. Eu vou responder todo mundo, um a um aí, se alguém ficou com vergonha de tirar dúvida. Tá bom? Então é isso, gente. Boa noite para todos.